Se você acha que renda fixa é sinônimo de segurança, talvez o caso do Banco Master tenha te ensinado alguma coisa. A promessa era simples, eu comprei renda fixa, tenho o FGC que garante até 250 mil e tá tudo certo, eu sou conservador, tô comprando uma coisa que é altamente segura e que paga muito bem. Não parecia uma boa história? A realidade foi bem diferente. Muitas pessoas ainda na fila para receber o valor de volta do FGC. O FGC sofreu um susto muito grande e ainda corre um risco sistêmico dessa questão acelerar para outros bancos, que é exatamente o que está acontecendo nesse momento. Mas antes que eu continue, eu quero deixar claro que eu não quero colocar a culpa em ninguém aqui, não quero explorar o caso do Banco Master em tanto detalhe, assim, eu quero usar isso como um sinal de que você deveria estar prestando atenção em algumas coisas que estão acontecendo no Brasil e que colocam o seu patrimônio em risco imediatamente, para qualquer tipo de renda fixa que você considere. Há sempre um risco do outro lado. Então, se você tem renda fixa no seu portfólio, fica comigo até o final do vídeo, porque o que eu vou te falar aqui pode te economizar anos de prejuízo. Meu nome é Ulisses Pazon, sou investidor profissional em criptativos. Eu passei os últimos 4 anos desenvolvendo frameworks de análise focados em criptativo, em garantir que o investimento que a gente está fazendo é bastante seguro e, naturalmente, uma das ferramentas envolve macroeconomia, que é por isso que a gente olha tanto para a economia do Brasil, se vale a pena ter o dinheiro aqui ou vale a pena ter dinheiro lá fora, dependendo das condições de mercado. Eu já tive muito sucesso investindo em criptativos antes de vir a público falar sobre o assunto, e aqui na Target a gente não vende cursos, a gente analisa dados, traz para vocês aqui acompanharem os dados que a gente encontra, para que a gente fique a par do que está acontecendo através de uma metodologia baseada em dados. E o nosso trabalho por trás do YouTube existe com autocustódia, a gente não fica com o dinheiro dos clientes, sem ficar com o dinheiro das pessoas, sem promessas e retornos impossíveis, mas com foco em crescimento de patrimônio ao longo do tempo, focado no mercado de criptoativos. Se isso faz sentido para você, já se inscreve no canal, ativa o sininho e bora para um conteúdo de qualidade. Nesse vídeo eu quero te falar sobre por que esse problema com os bancos está acontecendo, não olhando da ótica de fraude, golpe, corrupção. Vocês podem ver que não faz muito tempo também que teve calote da Ambipar, outras empresas também têm apresentado RJ, aí, e então a gente está num ambiente sistêmico aí onde isso tende a acontecer cada vez mais, então é bem importante estar atento a isso, né? Para você olhar a tua renda fixa, eu quero te mostrar, número 2, os dados do Brasil, que pioraram nos últimos meses, especialmente da dívida e contas externas, são números reais, então quero que você fique atento a isso, porque isso diz respeito a um outro credor, que é o próprio país. E terceiro, eu quero te mostrar, na prática, o que você pode fazer hoje ainda para se proteger desse ambiente de negócios ruins, utilizando dólar como uma estratégia de proteção, sem virar um especulador do câmbio. Quando você tem um banco quebrando, você geralmente tem um ambiente de negócios ao redor dele estruturado para isso. Então, por exemplo, a primeira coisa é juros altos por muito tempo. Nós temos juros historicamente altos no Brasil, 15% ao ano é uma paulada, especialmente para empresas. É muito difícil de sustentar esse patamar de juros sem reduzir margem de lucros, é praticamente impossível, mas certamente é difícil já de manter a empresa funcionando nesse patamar de juros. Algumas empresas estão pedindo RJ, recuperação judicial, algumas empresas estão reduzindo margem de lucro, demitindo pessoas, você tem um ambiente de negócios desfavorável e muita gente resolve não empreender, porque afinal de contas é tão bom deixar dinheiro parado na renda fixa, e para que eu vou correr risco? Poucos negócios entregam 15% ao ano. Então o sistema todo está reclamando de dor por conta do juro alto. Esse ambiente de juros altos promove um ambiente econômico de desincentivo ao empreendedorismo. Segundo ponto, o fiscal está piorando, quer dizer que o governo gasta muito mais do que arrecada. Isso é importante porque ele é um dos grandes credores quando a gente fala do assunto renda fixa. Quando a gente empresta para o governo, a impressão que dá é que estamos totalmente seguros, mas como a condição dele de bom pagador é cada vez pior, a trajetória da dívida é cada vez maior, os juros pagos sobre a dívida são cada vez maiores, então a gente tem um ambiente onde esse credor eventualmente vai entrar em xeque. Então, especialmente o Brasil, hoje ninguém fala isso. Você pode ver a última vez que o dólar disparou. O que falaram? Ah, claro, o fiscal do Brasil, como é que está? Daí o dólar recuperou um pouquinho, tá todo mundo falando que tá fazendo de conta que tá tudo bem, né? Então, sempre que acontece um problema, as pessoas vão procurar motivo. Eu estou adiantando aqui para vocês um problema que vai existir. O Brasil tem, do ponto de vista fiscal, é um péssimo pagador. Isso vai ser precificado, com certeza, na taxa de câmbio ao longo do tempo. A terceira coisa é a dependência externa. O Brasil depende muito de investimento internacional, seja para a Bolsa de Valores subir, seja para investimento no país. Então, ele depende muito desse tipo de ambiente de investimento de fora, e quando isso aqui varia um pouquinho já, o câmbio dispara. Então aí começa o efeito cascata do real desvalorizando, importações caras, inflação volta, daí já não adianta mais subir juros. Então ele está bem próximo desse ambiente de problema que entra realmente em um cenário de espiral. Deixa eu mostrar em números por que o Brasil está num cenário que não só é ruim, como tende a piorar. A gente tem aqui duas linhas, a linha laranja, de uma projeção do quanto o Brasil
tem de dívida sobre o quanto ele produz, medido pelo PIB, feita em julho de 2025. E a mesma projeção refeita por uma analista em dezembro de 2025. Então, de julho a dezembro, já houve uma piora muito significativa na projeção, porque a dívida mais alta, então, ao longo do tempo, então, quanto mais para frente, mais dívida em relação à produção o Brasil tem. Isso piora muito o perfil da dívida brasileira e a percepção de risco de quem empresta para o país. Quanto mais um país deve, ou mais ele é devedor, mais se espera uma taxa de juros que recompense esse risco de um calote. E aí a gente passa pelo problema de que a expectativa deveria ser um juro crescente ao longo do tempo. A gente deveria imaginar que o juro do Brasil só vai subir. Só que isso definitivamente não vai acontecer, porque a gente já está num patamar de juro muito, muito alto. Então a gente vai passar aí por uma turbulência bastante significativa, porque a gente vai ver uma queda da taxa de juros definida pelo Banco Central, enquanto o perfil da dívida só vai piorar daqui para frente. Então aqui, já na prática, a gente vê que claramente vai ter um problema danado aí na frente, né? Sem contar essa projeção que eu estou fazendo, que é uma projeção esperada pelo mercado hoje, de que o Banco Central do Brasil vai começar a cortar juros ainda esse ano. Esse é o típico ambiente de negócios onde as instituições financeiras começam a falhar, porque você tem aí uma dívida cada vez maior, o risco de calote começa a aumentar para o Brasil, isso começa a ser precificado nos mercados financeiros, tanto no câmbio quanto na expectativa de juros. As empresas têm que competir por crédito com o próprio governo, que está emitindo dívida toda hora. Os juros altos começam, com os juros altos as empresas começam a ficar com a corda no pescoço, e aí começa esse ambiente que você está vendo aí, que acaba de novo refletindo lá nos bancos. Não estou dizendo que isso vai explodir amanhã e vai ter uma crise de crédito amanhã, estou dizendo que é uma crise que vem sendo construída ao longo dos meses e que só vai piorar a partir do patamar atual. Hoje estamos piores do que ano passado e o final do ano vai estar pior do que está agora. Então isso é bem importante que você preste atenção. Mais um ponto que a gente consegue acompanhar aqui é um item das contas externas do Brasil que se chama transações correntes. Nos Estados Unidos chamam de conta corrente. E o que a gente tem aqui é um aglomerado de subcontas, onde entra a balança comercial, entra saldo de viagem, se entrou mais dinheiro do Brasil, ou se o pessoal gastou mais ou menos, se gastou mais aqui ou fora, aluguel de equipamentos, transporte, tem uma série de subcontas aqui que diz respeito a essa entrada e saída de fluxo de capitais do Brasil. A gente está vendo essas transações correntes num patamar muito, muito baixo. Então aqui a gente consegue ter uma noção que as coisas estão piorando de janeiro para cá, de janeiro de 24 para cá, claramente muito piores. Na média ela chegou a melhorar um pouquinho, mas é uma questão de tempo para a gente ver uma nova piora desse indicador. Então isso aqui ao longo do tempo tem piorado bastante e de um ano para o outro piorou mais uma vez. Se vocês viram já meu vídeo falando sobre o dólar um ano atrás, pode ter certeza que tudo aquilo que eu falei aqui, eu não vou estressar tanto nesse vídeo, eu falei mais em detalhe naquele, mas de fato as coisas estão piores. Quando a gente quebra as transações correntes, a gente consegue ver bem claramente que a própria balança comercial, que é uma fortaleza do Brasil, já que a gente exporta mais do que importa, ela está inferior ao mesmo período do ano passado. Então a gente vê em vermelho aqui o período desse ano e em azul o mesmo período do ano passado. Então a própria balança comercial está com resultado pior, enquanto as outras subcontas são negativas, ou seja, sai mais do que entra, e, sobretudo, elas, na maior parte das vezes, está pior também no ano contra ano. Então, fora demais contas ali, remessas de juros, remessa de lucros, tudo piorou, né, a princípio esse ano em relação ao ano passado. Então isso é bem importante ficar atento com uma deterioração das contas externas, é bastante claro, isso aqui está no site do próprio governo, estou usando os próprios gráficos do Banco Central. No fundo, isso aqui demonstra que as contas externas estão muito fragilizadas. E, de novo, isso tende em algum momento a ser precificado pelo mercado. Hoje, de fato, não está acontecendo. Então, o nosso trabalho como investidores é se antecipar a esses grandes movimentos. Aqui vem um número que ilude muita gente, que é o tal dos 15%, 16% ao ano em renda fixa. Eu conheço muitas pessoas que ainda têm essa impressão de que está tudo bem. É a mesma impressão que eu acredito que você tinha ao investir no Banco Master. Não estava tudo bem? Não está tudo certo? Ganhei um juro bom, eu estou seguro pelo FGC, e aqui eu estou ganhando um juro bom do próprio governo, e estou seguro porque é o próprio governo que vai me pagar. Tem um ponto-chave aqui de por que isso aqui não é muito bom, e não está apenas na capacidade do Brasil como mal pagador, e está em outra mão, que é a da inflação e da ótica do ganho real desse valor. Então, quando você vê 16%, a gente chama isso aqui em economês de ganho nominal. Então, estou ganhando 16%. Mas sobre isso aqui você vai pagar impostos e você vai ter que descontar a inflação e ter que descontar a taxa de câmbio. Então, esses descontos, todas essas taxas são taxas de desconto sobre o seu retorno principal. Não adianta nada o seu negócio gerar 15%
de retorno, se depois de gerar esse retorno, você vai pagar um monte de despesa e o lucro vai dar 0 a 0 ou vai dar prejuízo numa empresa. Então, fazer uma comparação seria isso. Primeiro, eu fiz questão que você entendesse que esse rendimento ele está lastreado nesse ambiente extremamente frágil. Então, porque a gente pensa aqui em reais, então, estou ganhando 15%, 16% em reais, tá tudo certo, né? Tá tudo bem com o real. Não, porque o Brasil vai ser precificado como um mal pagador no futuro. E o segundo, então isso vai incidir na taxa de câmbio, sobretudo. E também porque para pagar essa dívida toda, basicamente o governo imprime dinheiro. Tá? Então ele está desvalorizando a moeda nessa condição para garantir que todo mundo seja bem pago. Olhem a loucura que é isso, tá? E a gente entende que isso é uma alternativa extremamente segura. Isso é uma maluquice. Eu quero mostrar para vocês. Mas a forma que eu quero mostrar para vocês não é sensibilizando vocês do quanto é inseguro fazer isso, mas também mostrar que os retornos não são tudo isso quando a gente olha em termos reais, ou seja, aplicando essas taxas de desconto que eu mencionei aqui. Vou fazer uma conta simples então. Se você tem R$1 milhão aplicado em renda fixa, imagina que você conseguiu uma taxa de 16% ao ano, ok? Taxa de 16% ao ano, ou seja, estou ganhando mais do que o CDI paga, o que é perfeitamente normal. Conheço alguns clientes que recebem esse tipo de taxa, são clientes premium de grandes bancos. Então 16% ao ano seriam R$160 mil de ganhos no ano. Legal? Vou aplicar aqui uma alíquota de 22,5% de impostos, que é a alíquota se você ficar menos de um ano com esse valor. Então a gente está falando aqui já não mais de 160, mas de R$124 mil deduzidos impostos. Ou seja, o seu ganho já líquido tirando a primeira taxa de desconto, seria 12,4%. Até agora tá show, 12% não é nada ruim. Mas para descontar a inflação real, aqui a gente precisa descontar uma taxa de 10% sobre o nosso dinheiro, em termos de retornos reais, já descontando os impostos e depois fazendo a depreciação dessa taxa de desconto, que é a taxa de inflação. Ainda assim, essa taxa de retorno real vai para 2 e pouquinho. Tá? Então, não vale a pena realmente correr esse risco todo para receber esse retorno que é pífio. Eu vou te explicar o porquê que esse retorno é tão ruim e de onde é que eu tirei 10% de inflação, já que a inflação oficial está abaixo de 5% ao ano hoje. Eu me inspirei numa brincadeira de internet aqui que eu vi essa semana e que fala o seguinte: em 2021 o Fiat Mobi custava R$ 38.900. Hoje o mesmo carro 0 km sai por R$ 82.560. Na vida real a inflação é bem diferente da planilha de IPCA de 5%. Quer dizer, a inflação oficial foi 5%, é de 5% ano contra ano, mas os gastos reais não são de 5% ano contra ano. Então as coisas sobem muito mais de preço, em alguns períodos de forma exagerada. Você vê isso acontecendo não só com carros, mas você vê acontecendo com o valor dos imóveis, você vê isso acontecendo com o valor de eletrônicos, o iPhone novo. Então dá para ver nos nossos custos do dia a dia, as coisas custam muito mais e tiveram uma taxa de crescimento em termos de preço muito acima dos 5% ao ano. E da onde que vem essa diferença? Porque o jeito que o IPCA é calculado, ele é calculado de maneira assim, isso não é exclusivo do Brasil, tá? Mas todos os países têm uma inflação oficial, que ela é uma manipulação de dados ali para fazer parecer que a inflação não está tão feia assim. Isso é assim que foi planejado para ser dessa maneira. Então a inflação oficial sempre vai ser muito menor que o seu ganho, sua perda real do poder de compra ao longo do tempo. Mas existe uma medida muito aceita na literatura para acompanhar quanto o próprio governo desvalorizou a moeda de propósito, ou seja, quanto de dinheiro foi impresso para fazer com que essas coisas fiquem parecendo que estarem no seu devido lugar, para impulsionar a economia, para facilitar crédito para banco. Então, para fazer um monte de coisa acontecer, os governos são obrigados a imprimir dinheiro. E essa impressão de dinheiro a gente consegue observar no M2, que é um agregado monetário, uma métrica econômica, para que a gente consiga ver quanto de dinheiro existe em circulação na economia real. Ou seja, exatamente o tipo de dinheiro que vai circular e vai afetar o preço dos nossos produtos. Quando a gente vê grandes aumentos nesse M2, a gente pode esperar por grandes ondas de inflação. E eu fiz um gráfico aqui para vocês, é um dado que a gente acompanha pelo menos mensalmente, onde a gente tem aqui o dado do M2 do Brasil. Então, olha que interessante, enquanto a inflação ano contra ano está em 4,46%, a gente tem, no caso do M2, ano contra ano, o governo desvalorizou a moeda, ou emitiu moeda, 10% a mais. Então, a inflação real, aqui a gente está olhando, é de 10% ao ano, é 10,12%, e não de 4,46%. 4,46% é a inflação oficial, 10,12% é uma inflação que a gente pode considerar como apropriada para acompanhar não exatamente a cesta dos produtos que você consome. Então, cada um vai ser a sua inflação própria, né, dentro da sua vida, porque o seu custo de vida é individual seu. Mas numa média do quanto o próprio governo desvalorizou o dinheiro de propósito. Tá entendendo? Então, esse M2 é uma métrica, assim, na literatura, é laureada aí como uma medida oficial para se utilizar na hora de acompanhar a desvalorização do dinheiro pelo próprio governo. Mas tá, William, você está olhando agora um período que
de repente aconteceu algum tipo de exagero. Então o que eu fiz? Eu fiz uma média dos últimos mais de 10 anos. Eu fiz uma média desde 2010 dessas métricas. Então eu consigo ver que essa inflação, vamos chamar de real, dada pelo M2, ela foi de 10,12% nos últimos 12 meses e de 10,92% desde 2010. Eu não estou pegando nenhum período de hiperinflação aí não, tá? Estou pegando um período normal, uma normalidade. Então a gente teve uma inflação média de 10,92% desde 2010. O que é uma loucura. Enquanto a inflação média real está na casa dos 5,8% nos últimos, então, 16 anos. Então, nós estamos abaixo da inflação média dos últimos 16 anos e estamos na média, aproximadamente, aí, no caso da inflação real. Então, o governo continua desvalorizando fortemente a moeda, e enquanto nós temos aí a inflação oficial menos da metade desse valor. É substancial. Então, não estou nem usando a média, estou usando o valor do ano contra ano. Se eu descontar isso lá dos meus 16% originais, desconto impostos, eu acabo aí com esse rendimento real de 1 a 2% ao ano. E o principal é o quê? Que o seu valor inteiro que está investido na renda fixa, ele é inteiro desvalorizado. Isso que é interessante. Imagina alguém que diga assim, eu sou muito rico, eu tenho 10 milhões, eu boto na renda fixa, essa renda fixa está pagando juros aí de 16% ao ano, eu estou muito bem, eu vivo desse rendimento. O seu investimento principal lá, os 10 milhões, eles vão valer cada mês menos. Então isso é uma maluquice deixar o dinheiro parado na renda fixa, como se fosse uma estratégia de renda real. Ela mal paga a conta. Então, especialmente se você reinvestir, os rendimentos ainda está no azul. Agora, se você for viver dos rendimentos, é uma armadilha muito grande e que quase todo mundo cai porque não sabe que esses elementos aqui existem. Então a conta é muito simples, não adianta você ganhar juros altos. Primeiro, se você tem risco de perda permanente, como no caso do Banco Master, né, ou tem que entrar para o risco aí do FGC, ou de qualquer outro banco, então o risco bancário é o risco de crédito. E segundo, você tem o risco do governo desvalorizar teu dinheiro. Não é um risco, isso está acontecendo, como é que vai ser ano que vem? Pior. Então pode ter certeza que esses riscos, né, eles vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Eu não estou dizendo que você não deva ter dinheiro em reais, ou não deve ter dinheiro em renda fixa de maneira nenhuma. A questão é que quase ninguém pensa que esse risco existe, então ninguém pensa em proteger esse dinheiro, de alguma maneira. E qual que é a grande forma de proteger esse dinheiro de alguma maneira? Ter uma parte desse recurso em moeda forte, pelo menos ganhando algum juro ali, para que esse tenha algum tipo de compensação. Porque você tem uma terceira taxa de desconto, que é o próprio câmbio. Quando esses fundamentos aqui são precificados e a taxa de câmbio sobe, isso acontece de tempos em tempos e tende a acontecer esse ano pelas nossas análises, a hora que essa taxa de juros sobe muito forte, aí sim você tem uma destruição do seu poder de compra e tudo aquilo que você ganhou por 2, 3 anos ali vai para o negativo imediatamente em termos globais. Você vai para os Estados Unidos, você vai estar muito mais pobre, qualquer outro país do mundo, você vai estar muito mais pobre, e é uma coisa que eu posso aí apostar com vocês que vai acontecer. Imagina então que você tem R$1 milhão e 500 mil vão para uma renda fixa tradicional, essas que eu estou comentando aqui, que tem uma série de problemas, né, mas que pagam um rendimento de 16% ao ano, que não é nada ruim no primeiro momento, e metade você vai colocar em dólares. O que tende a acontecer? Ganhando juro americano, o que tende a acontecer? Acontece que na hora que o bicho pega e que essas taxas de desconto todas são aplicadas em cima de você, você tem uma proteção cambial para metade do seu dinheiro. Então imagina que o dólar vai lá para 7, 8 reais. O que vai acontecer? Pelo menos metade você protegeu dessa desvalorização aqui do Brasil e a outra metade você ficou ganhando juros. Então é uma forma de pensar, eu diria, bastante conservadora. Se você acha que o Brasil vai dar certo, que o nosso governo está fazendo uma excelente gestão, então fique em reais aqui, fique com essa tua taxa de juros ilusória, você vai ser muito feliz. Agora, se você está vendo que a coisa está piorando, conforme os dados que eu estou trazendo, considere pelo menos metade do seu dinheiro da renda fixa ter fora do país. É o que eu falo para meus amigos e é o que eu diria para você, sem medo de ser feliz, porque a minha estratégia é muito mais agressiva do que 50%. Então o que eu quero dizer para vocês é que é muito arriscado estar no Brasil por conta do risco de crédito, o ambiente de negócios e essa camada da própria desvalorização, que não é nem um risco, isso aqui está acontecendo. Uma vez era muito difícil fazer essa proteção em dólares. Eu recebi um cliente aqui há poucos dias que falou que fazia isso há décadas atrás e, nossa, tinha que viajar com dinheiro na mão, ter dólares no bolso, viajar com isso de um lado para o outro. Então, uma vez era muito complexo fazer isso. Hoje é tudo digital, é tudo muito fácil, né? E é legalizado e é regulado. Então você consegue fazer isso muito rápido, você consegue trazer dinheiro de volta caso precise, muito rápido, é extremamente líquido, literalmente funciona 24 horas por dia, você não precisa ficar esperando 2, 3 dias para receber o dinheiro, você consegue receber juros em dólar fazendo isso, você consegue fazer isso ficando com o dinheiro com você, sem precisar de um banco, ou seja, sem cair no risco de um banco quebrar, mesmo um banco lá de fora,
e sem travas, D mais 30, D mais 90, prazo para resgate, esse monte de coisa aí que você está acostumado. Você consegue fazer isso de forma muito facilitada e ainda ficando com o dinheiro na sua mão, né? Sem correr risco de alguém ficar com o dinheiro por você. Então, essa estratégia faz parte aí de uma solução que a gente chamou de Dollar Flow, onde a gente ajuda as pessoas a dolarizar valores relevantes para que elas possam ter retornos substanciais, mas especialmente aqui nessa camada, então você vai ter basicamente o retorno da renda fixa americana, tá? Não é um retorno absurdo, mas você vai ter uma camada de proteção absurda, aí sim, para o seu portfólio. A camada de proteção que você estabelece para o seu patrimônio como um todo, ela é muito significativa, seja olhando um portfólio de investimento, seja olhando o patrimônio da pessoa como um todo. Então é exatamente uma das coisas que a gente oferece. Ajuda, é muito fácil converter de volta em reais, você pode fazer isso sozinho, a gente dá suporte para isso. A gente tem os caminhos para fazer isso da maneira mais barata, porque tem uma série de atravessadores aí que cobram taxas caríssimas, então valores maiores conseguem também taxas mais atrativas, e você ainda tem a liberdade de colocar esse dinheiro em qualquer lugar de qualquer país do mundo, especialmente agora que essa regulação do Banco Central está entrando em vigor, isso vai ficar mais transparente ainda que isso é possível ser feito. Se você quer entender como funciona esse tipo de estratégia de proteção, onde o dinheiro fica com você e ainda tem todas essas vantagens, dá uma olhada nos links aqui da descrição, conversa com alguém do time, a gente consegue te explicar aí quanto você precisa investir para ser o mínimo, para você perder o medo, quanto que isso rende, qual que é o risco real, entre outras dúvidas que com certeza você ficou por aí. Então eu estou falando aqui não da venda do produto, mas de uma solução focada em educação. Você vai aprender a fazer isso, você vai ter ajuda profissional para fazer isso, vai ter acompanhamento, vai ter com quem tirar dúvidas e ainda, de novo, sem esses riscos todos que a gente está acostumado no mercado tradicional. Então deixe seus comentários, se inscreva no canal, ative o sininho e não esquece de chamar o time aqui para tirar dúvidas sobre como essa estratégia funciona e também se ela se aplica ao seu caso.